novamente, né? Hoje, como foi mencionado, estamos comemorando 504 anos da Reforma, um marco na humanidade, na verdade, não é só em relação à igreja, aos cristãos, mas quando a gente pensa nisso, a gente vê como Deus, a soberania de Deus é em usar a vida de várias pessoas, num certo momento ali, num momento marcante ali a vida daquele monge Lutero, Martinho Lutero, vivendo a sua profunda crise existencial, tentando ter certeza de todo jeito e a todo custo da sua salvação e se afundando cada vez mais nessa crise, não vendo saída alguma, um homem super dedicado à sua religiosidade, cumpridor de todas as leis que existiam ali. A gente fala aqui de confissão de pecados, né? Estava ouvindo sobre ele, e era alguém que se confessava todo dia, 2 horas por dia, no meio dessa crise, se confessava a outro vigário, né? No meio dessa crise, esta pessoa que o escutava todo dia, falou para ele, olha, o dia que você tiver algum pecado, você vem aqui falar, porque não aguento mais, né? Tudo para ele era pecado, se autoflagelando, literalmente, até que lendo Romanos 1,17, ele leu que o justo viverá pela fé, não por nada que o homem possa fazer, não precisava mais de indulgência, ou seja, tentar comprar o perdão de Deus, que era vendido, dependendo do valor, você poderia obter na época, segundo o decreto do Papa, o perdão por 1 ano, 5, 10 ou para a vida inteira, dependendo da quantia financeira. E no meio de tudo isso, esse homem encontra o Senhor Jesus, percebe que Deus não o odiava, mas que Deus o amava, tinha morrido por ele, e que isso era suficiente para ser aceito por Deus. Simplesmente confiar no que Jesus fez em seu lugar. Não precisava mais de um intermediário humano, seja todo o clero, seja o próprio Papa, ele não necessitava mais disso. Descobriu pela Escritura que o homem pode ter acesso a Deus individualmente, que o homem pode ser aceito por Deus simplesmente e unicamente nos méritos do Senhor Jesus. E ele elaborou o documento que foram as 95 teses que foram fixadas naquela capela de Wittenberg, chamando os clérigos ali para um debate. E os que não pudessem comparecer, na descrição que ele colocou ali na época, ele falou assim, se você não puder vir pessoalmente, pode escrever que eu vou também, a gente vai debater. E esse documento era basicamente um documento que confrontava e mostrava todos os erros desta venda de indulgência, desse comércio de tentar vender perdão para as pessoas, vender o acesso a Deus, tentar aplacar a consciência de uma maneira totalmente contrária ao que a própria Bíblia diz. E ao mesmo tempo, Deus estava mexendo na vida de outros homens, que também estavam se articulando, percebendo pelas próprias Escrituras, que todo aquele sistema religioso que representava Deus na terra estava completamente corrompido, distorcido, que aquilo na verdade não estava a serviço de Deus há muito tempo, que estava afastando as pessoas que não tinham acesso nenhum às Escrituras, estava afastando essas pessoas do caminho da salvação. Então, dentro disso a gente vê essa questão dos pilares da reforma protestante, que a gente vai falar um pouquinho, e é pouquinho mesmo, né? Sobre os
solas, aqueles 5 princípios que foram construídos ao longo de um processo, mas nesse contexto das pessoas perceberem que eles não estavam criando algo novo. Na verdade, havia a necessidade de um retorno ao cristianismo bíblico, um retorno à palavra de Deus, um retorno ao homem conhecer a Deus da maneira como Deus se apresenta para nós nas Escrituras. É interessante como um trecho desse de Efésios 2, 8 a 10, a gente vê, se a gente for prestar atenção, a gente vê esses 5 pilares aí, né? Um dos trechos que a gente mais se utiliza para falar da salvação, quando a gente fala de Jesus para alguém, ali desde o versículo 1, né? Mas chegando nesses versículos de 8 a 10, a gente vê que pela graça sois salvos, e um dos solas é este, né? Mediante a fé é outro, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. É um outro pilar também, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, que é o pilar central, e para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. E onde a gente aprende tudo isso? Na Escritura, que é o pilar inicial. Esse solas significa a palavra latina, né? Somente ou unicamente, dessa forma. Lembra que toda a religiosidade da época, ela trazia alguns pensamentos que estavam nas Escrituras, mas aquilo não servia para trazer ninguém a Deus, porque tinha todo um acréscimo de tradição, de pensamentos humanos, de mistura de comércio, tudo isso, ou seja, mostrando que que Jesus Cristo não era suficiente para trazer o homem a Deus, que a obra de Jesus precisava da interferência humana, e interferência humana de diversas formas, muitas delas bem perversas, para que o homem fosse enganado numa falsa paz em relação a Deus, uma religiosidade estragada, que continuava mantendo as pessoas desesperadas no seu pecado, afastadas do Senhor. O primeiro sola, então, somente sola a Escritura, somente a Escritura. O próprio livro de Efésios, falando da obra de salvação realizada por Deus, no capítulo 1, fala: em quem vós também, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Então, mencionando esse trecho, e esse é um deles, né? Sabe que tem muitos outros. Somente a Escritura é a única fonte registrada da revelação de Deus ao homem. Somente a Escritura é inerrante em tudo que ela coloca para nós, sobre o relacionamento de Deus com o ser humano, sobre o que o Deus é, sobre o que o ser humano é, para que nós estamos aqui. A Escritura somente ela é suficiente para reconduzir o homem a Deus e a verdadeira vida que Deus preparou para o ser humano. Isso tinha sido completamente perdido, né? Ninguém tinha acesso à Escritura. Muito da sociedade, muita gente não sabia nem ler. E os que sabiam também dependiam da interpretação, não do estudo da Escritura, mas da interpretação da tradição católico-romana sobre o que a Escritura estava falando. Então as pessoas estavam presas à interpretação dos seres humanos, não buscar na palavra para ver que verdade de Deus, o que sobre Deus, o que sobre o ser humano é extraído da palavra, mas acrescentado à palavra as ideias humanas, e assim você mantendo as pessoas afastadas da verdade. Então, só a Escritura tem a ver com isso.
você ter um retorno a confiar somente no que a palavra de Deus ensina a respeito do homem, de Deus, da salvação, que é o que interessa. Outro pilar, solos Christus, somente Cristo. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Ele é Deus, ele é homem, somente Jesus Cristo, foi algo que foi resgatado pela reforma, somente Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. O que a Assembleia estava compartilhando aqui, né, o famoso sincretismo, né, uma cultura onde você tem milhares e milhões, na verdade, de deuses, a Índia tem milhões de deuses, como intermediários, e intermediários não em relação ao homem e um Deus pessoal, mas intermediários em relação ao homem e algo que é não definido. Jogar o homem na eternidade, num conceito, numa ideia, no nirvana, né, em alguma coisa assim que não dá para saber o que vai acontecer. Porque não há conceito de pecado, não há necessidade de um Deus ter feito o que o Senhor Jesus fez por nós. Né? Fica a critério da imaginação, do esforço do ser humano chegar, ele nem sabe aonde. Ou seja, um desespero para viver aqui, e o desespero quando não estiver mais aqui. Ele sabe disso. Somente Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, pois é através da união das suas duas naturezas, a humana e a divina. Jesus sempre existiu como Deus, e ele assumiu a forma, a natureza humana. Na união dessas duas naturezas, a natureza divina concede seu poder de perdoar pecados e dar vida eterna à sua natureza humana. Por isso que as pessoas se espantavam. Como é que pode esse Jesus, que a gente sabe de onde ele é, lá de Nazaré, não sei o que lá, fala assim, como é que ele pode perdoar pecados? Que esse homem que a gente está vendo aqui, aí Jesus mostrava pelos seus sinais que ele de fato era. Fala assim, então para que vocês saibam, que eu não sou simplesmente o homem que vocês estão pensando, mas eu sou o Deus que devia estar aqui, aí ele fazia o que ele fazia. E as pessoas começavam a perceber, peraí, só Deus consegue fazer isso. Isso é obra de Deus. Né? Então, Jesus foi vivendo dessa forma, mostrando na relação das suas duas naturezas, que ele era realmente o Cordeiro de Deus, que todo o sistema sacrificial do Antigo Testamento, tudo que Deus criou, temporariamente, para aproximar o homem de Deus, para não fulminar o homem por causa dos seus pecados, que aquilo agora estava sendo cumprido. O Cordeiro de Deus, artigo definido, estava aqui presente para receber os pecados e se oferecer como o sacrifício aceitável para o homem poder ser aceito por Deus, não nos seus méritos, mas nos méritos do Senhor Jesus. E assim, receber de volta o relacionamento que o homem jogou fora no jardim do Éden. E passar a viver com Deus daí para frente, ser aceito nos méritos do Filho de Deus. Então Jesus viveu a sua vida, a sua natureza humana, relacionando a sua natureza divina, foi capaz de nascer, de viver, de ser tentado, de obedecer totalmente à lei, de sofrer e morrer pelos pecados dos transgressores. E Jesus provou pela ressurreição que a sua morte foi plenamente aceita por Deus, como único resgate dos pecadores para Deus. Jesus é único, ele é o único caminho, e naquele momento, daquela religiosidade, onde Lutero viveu, não havia mais definição em relação a Jesus ser suficiente para reconduzir o homem a Deus, aquilo foi completamente perdido e corrompido. Outro pilar, sola gratia, somente a graça. E o trecho inicial de Efésios, capítulo 2, de 1 a 5, diz, Ele, Deus, vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados,
nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em vossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. O homem é perdoado, o homem é liberto de seus pecados e da sua condenação que ele merece, somente pela vontade de Deus, em resgatá-lo dessa condição, uma vez que em si mesmo, o homem não possui discernimento da sua condição, ele não possui poder de mudar a sua natureza, ele não possui nem o desejo de se ver livre dos seus pecados, porque a Bíblia fala que o homem é depravado, ele é morto desde o seu nascimento, ele é espiritualmente morto, escravo do pecado, e por estar espiritualmente morto, ele está separado de Deus e da vida que Deus deseja para o ser humano, ele não pode mudar isso, ele não consegue participar de maneira positiva na obra que o Senhor Jesus fez, ele não enxerga que aquilo é para ele não enxerga que ele necessita daquilo, ele é satisfeito a vida inteira em viver nos seus delitos e pecados, em se lamear nas suas transgressões. Ele olha para a sociedade ao redor e fala, todo mundo vive assim, é normal, é comum, não tem nada errado em ser o que eu sou. Isso só muda quando Deus na sua graça o desperta, Deus mostra pela Escritura que ele está nessa condição, e que a explicação da sua vida, e tudo que está podre na sua vida, os seus relacionamentos, tudo isso, só está desse jeito, porque ele é um pecador separado de Deus, e somente Deus pode dar vida eterna, vida novamente para esse homem, e vida eterna é o relacionamento com Jesus, e por meio de Jesus com o Deus Pai, e só Deus faz isso, por isso que é somente pela graça. Esse homem não pode fazer nada, ele não merece o favor de Deus, não tem nada de bom que Deus olha, então esse aqui é mais bonzinho do que aquele, então, Deus fala assim, eu já sabia que lá na frente, você é tão bonzinho que você, um momento, você vai crer no que o meu filho fez por você, isso é bobagem, mas tem muita igreja que acredita nisso, por quê? Porque a graça para o ser humano, ela esmaga o seu orgulho, ela mostra que ele não pode, nem quer fazer algo que Deus quer para a vida dele, ela nos mostra que nós não somos absolutamente nada. Então, mesmo os cristãos começaram a criar uma forma de ter algum tipo de mérito, de participar no que Jesus fez, só que isso não é a graça, isso é uma distorção da graça, isso é uma tentativa do ser humano querer participar, né? E naquele contexto, imagina, essa venda de indulgências, a pessoa comprar o seu perdão. Jesus morreu na cruz, todo mundo sabia disso, mas eu preciso fazer alguma coisa, mas eu preciso conseguir dessa forma, eu preciso ter penitência, eu preciso ir de joelho para não sei aonde, eu preciso pagar a promessa. Isso continua até hoje, em muitas culturas, a nossa muito acontece assim, mas é só a graça de Deus que muda o coração do homem e o faz de novo voltar-se a Deus. Outro pilar é sola fide, somente a fé. Esse foi o trecho que Deus usou para a conversão de Martinho Lutero, né? Romanos 1, 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porque quando a gente prega o Evangelho para alguém, a coisa às vezes que eu aconselho, algumas pessoas falam assim, está uma discussão de religião, eu falo assim, não tem importância, pede permissão, vê se essa pessoa escuta o Evangelho, não importa o que ela acredita,
Todos nós acreditamos um monte de bobagem se conhecer o Senhor Jesus, não é? Nosso coração estava cheio de um monte de coisa errada. Faz ela ouvir o Evangelho, a mensagem de salvação. O que Deus fez por ela, o que ela é diante de Deus. Expõe o Evangelho a essa pessoa. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. O Evangelho é poderoso. Quando uma pessoa é exposta à palavra de Deus, exposta ao Evangelho, o Espírito Santo vai usar aquilo para trazer essa pessoa a Deus. Ele vai convencer essa pessoa, a pessoa que ele quiser convencer, será convencida e se curvará diante do Senhor. Ela crerá, porque a palavra, o Evangelho é o poder de Deus para fazer isso. Não sou eu, não é você, não é sua habilidade, não é sua retórica, sua eloquência, nada disso. É o Evangelho que faz isso. O homem é salvo por Deus por confiar somente na perfeita obra que o perfeito Cristo realizou, substituindo o pecador na cruz do Calvário e imputando sobre este pecador a sua perfeita justiça, que só Jesus tem como Filho de Deus. Por isso que o homem que crê no que Jesus fez por ele, ele pode ser aceito por Deus, ele é adotado e aceito por Deus, como um filho verdadeiro, porque no momento em que ele crê no que Jesus fez, no momento em que ele percebe, pela obra do Espírito Santo no seu coração, que ele só pode ser aceito por Deus no que Jesus fez por ele, nada mais, ele confia naquilo, que acontece é que os seus pecados são perdoados completamente. Há pecados que nem tem ideia que ele vai cometer ainda, também estão perdoados naquele momento. E ele é aceito por Deus, baseado na justiça. Deus o veste, né, tira aquele trapo de imundícia, que era a tentativa das suas obras em chegar a Deus nos seus méritos, toda aquela podreira toda que ele tentou, a sua autojustiça, as suas obras, a sua moralidade pessoal, tudo aquilo que Deus chama de trapo sujo, inaceitável. E Deus o veste de vestes brancas, é revestido do Senhor Jesus. E assim ele é aceito por Deus, como um filho, lavado e revestido agora da justiça, da moralidade, de todo o bem que existe somente na pessoa santa e pura do Senhor Jesus Cristo. E a própria fé, o trecho de Efésios que a gente leu antes diz que a própria fé é o quê? Não é produto da imaginação. Filósofos na história tentaram definir a fé e falaram, não, isso aí é algo subjetivo, que não tem fundamento em lugar nenhum, é simplesmente algo que parte do ser humano. Errado. A fé é um presente de Deus, a capacidade de olhar para o que Deus fez e confiar somente naquilo para ser aceito por Deus, para ter seus pecados perdoados por Deus, é um dom, é um presente de Deus, a Bíblia fala. Sendo desconectada essa fé de qualquer obra ou tentativa do homem em ser aceito por Deus nos seus próprios méritos, que na verdade não existem. Eles não existem, mas ele acredita que ele pode alguma coisa ainda diante de Deus. E finalmente, o último pilar é o soli deo glória. Glória somente a Deus. Lógico, né? Depois de tudo isso que Deus fez, depois de toda a obra da salvação, inclusive esse versículo de Romanos 11:36, que é a dobradiça do livro de Romanos, quando Paulo, depois de expor todo o plano detalhado do Evangelho, ele encerra essa exposição com este versículo, e agora vai falar então da parte prática, como aquele que foi alcançado vai viver então, qual é o efeito agora que o Evangelho diário vai fazer na vida dele, a partir do capítulo 12, mas o capítulo 11 ele encerra, porque dele,
por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Isso impactou a vida de João Calvino, um homem fundamental também para sistematizar o ensino necessário naquele período da Reforma. Sistematizar o que Deus definiu a respeito da salvação, a respeito da vida cristã, o que a vida da igreja devia ser, não devia. E ele ficou, a sua concentração dos seus ensinos se concentra na glória de Deus, e perceber que o que Deus fez, tudo o que ele fez, foi para que ele pudesse ser glorificado, para que aquilo que foi manchado no jardim do Éden, fosse restaurado na vida agora, através da obra do Senhor Jesus e na vida daqueles que passam a pertencer ao Senhor Jesus. O homem não é merecedor de glória alguma. O homem mostrar a sua imagem, mostrar o que ele para que outros o sigam, para que outros para que sirva de modelos, isso não serve para absolutamente nada. O homem não é merecedor de glória alguma, pois a parte de Deus, sua vida só demonstra uma distorção daquilo que deveria ser. Mesmo nas coisas que esse homem é bom, ele ainda está distorcido. É a imagem de Deus sendo refeita na vida dele, é a glória de Deus aparecendo na vida dele, que torna o ser humano no que ele deve ser. Isso foi resgatado também na Reforma. Somente Deus merece a glória e a recebe com verdadeira e profunda gratidão dos pecadores aos quais ele salvou. Por isso que a gente está aqui, por exemplo, porque nós cultuamos a Deus. Nós estamos aqui é uma forma da igreja se reunir para glorificar a Deus, para reconhecer que a nossa vida sem Deus não faz sentido. Nossa semana é conduzida por Deus. O que nos acontece, sejam coisas que a gente quer, coisas que a gente não quer, aquilo manifesta a glória de Deus na nossa vida. Nossa resposta pode mostrar Deus para o mundo. Pode também atrapalhar, se a gente não tiver submisso à palavra de Deus. Mas nós somos salvos para glorificarmos a Deus com a nossa vida, com a nossa mensagem, para que essas duas coisas andem juntas, não é? Agora, que horas são? Quase meio-dia, né? Jóia. E agora eu só cheguei em 1/4 da mensagem, 1/3 da mensagem aqui. Por quê? Porque isso aqui é algo que foi resgatado na Reforma, só que existe a necessidade de nós percebermos como isso ainda é necessário na nossa vida. A atual necessidade da Reforma, e existe uma declaração que foi feita, chamada Declaração de Cambridge, lá nos Estados Unidos, em 1996, já aconteceram vários movimentos desse, mas foi um movimento que tentou também sistematizar no nosso tempo, percebendo como a distorção entre os cristãos, como a igreja que foi salva pelo Senhor Jesus, se afastou desses pilares da Reforma. Ela foi se afastando disso, justamente pelos mesmos interesses que a igreja romana se afastou do cristianismo verdadeiro. Outra forma, mas, claro, aceita, cada momento histórico, cada cultura vai mudando isso a forma, mas os princípios são os mesmos, as distorções são as mesmas, porque o desejo do ser humano continua muitas vezes em viver a parte de Deus e a parte do que Deus fala que ele deveria viver, isso se tratando de cristãos. E por isso nós temos uma distorção. Isso é um documento muito interessante, que foi elaborado por diversas denominações, diversas igrejas, na tentativa de resgatar, de alertar, mostrar que a igreja precisa se arrepender do caminho que ela está vivendo, para que ela continue sendo fiel a Deus, que continue representando realmente Deus aqui, de maneira fidedigna. Então eu vou ler isso aqui, ok? Até onde for possível. Sola Escritura é a primeira, é a questão da erosão da autoridade da Bíblia na vida da igreja.
Só a Escritura é a regra inerrante na vida da igreja, mas a igreja evangélica atual fez separação entre a Escritura e sua função oficial. Na prática, a igreja é guiada por vezes demais pela cultura, técnicas terapêuticas, estratégias de marketing e o ritmo do mundo de entretenimento muitas vezes tem mais voz naquilo que a igreja quer, em como funciona e no que oferece do que a palavra de Deus. Pense, isso aqui foi escrito em 1996, 25 anos atrás. Os pastores negligenciam a supervisão do culto que lhes compete, inclusive o conteúdo doutrinário da música. À medida que a autoridade bíblica foi abandonada na prática, que suas verdades se enfraqueceram na consciência cristã e que suas doutrinas perderam sua proeminência. A igreja foi cada vez mais esvaziada da sua integridade, autoridade, moral e discernimento. Em lugar de adaptar a fé cristã para satisfazer as necessidades sentidas dos consumidores, devemos proclamar a lei como medida única da justiça verdadeira e o evangelho como única proclamação da verdade salvadora. A verdade bíblica é indispensável para a compreensão e o desvelo e a disciplina da igreja. A Escritura deve nos levar, além de nossas necessidades percebidas, para nossas necessidades reais, e libertar-nos do hábito de nos enxergar por meio das imagens sedutoras, de clichês, promessas e prioridades da cultura massificada. É só à luz da verdade de Deus que nós nos entendemos corretamente e abrimos os olhos para a provisão de Deus para a nossa sociedade. A Bíblia, portanto, precisa ser ensinada e pregada na igreja. Os sermões precisam ser exposições da Bíblia e de seus ensinos, não a expressão de opinião ou de ideias da época. Não devemos aceitar menos do que aquilo que Deus tem nos dado. A obra do Espírito Santo na experiência pessoal não pode ser desvinculada da Escritura. O Espírito Santo não fala em formas que independem da Escritura. A parte da Escritura, nunca teríamos conhecido a graça de Deus em Cristo. A palavra bíblica e não a experiência espiritual é o teste da verdade. Então, eles defendem também uma tese em relação à sola Escritura. Reafirmamos a Escritura inerrante como fonte única de revelação divina escrita, única para constranger a consciência. A Bíblia sozinha ensina tudo o que é necessário para a nossa salvação do pecado e é o padrão pelo qual todo comportamento cristão deve ser avaliado. Negamos que qualquer credo, concílio ou indivíduo possa constranger a consciência de um crente, que o Espírito Santo fale independentemente ou contrariando o que está exposto na Bíblia, ou que a experiência pessoal possa ser veículo de revelação. Então, esse é um ponto que está sendo resgatado ali por esse documento, que nós também podemos assinar esse documento, não é? Muito bom. Outro, solo Christus, a erosão da fé centrada em Cristo. À medida que a fé evangélica se secularizou, seus interesses se confundiram com os da cultura. O resultado é uma perda de valores absolutos, um individualismo permissivo, a substituição da santidade pela integridade, do arrependimento pela recuperação, da verdade pela intuição, da fé pelo sentimento, da providência pelo acaso e da esperança duradoura pela gratificação imediata. Cristo e sua cruz se deslocaram do centro de nossa visão. Então, também uma tese, solos Christus, reafirmamos que nossa salvação é realizada unicamente pela obra mediatória do Cristo histórico. Sua vida sem pecado e sua expiação por si só são suficientes para nossa justificação e reconciliação com o Pai. Negamos que o Evangelho esteja sendo pregado se a obra substitutiva de Cristo não estiver sendo declarada e a fé em Cristo e sua obra não estiver sendo invocada. Não adianta falar do Evangelho e falar, então, mas aí todos os caminhos, né? Assim, é uma mensagem, né? Cristo teve que morrer, o Cristo histórico que viveu nesse mundo teve que dar a sua vida de verdade mesmo.
para morrer pelo pecador. E é necessário crer somente nisso para ser salvo. Não simplesmente agregar, né? Eu quero Jesus, né? Mas eu também acredito em outra coisa, eu sinto uma segurança em outra coisa. É Cristo mais nada, senão a pessoa não é salva. Outro pilar, sola gratia, a erosão do evangelho. A confiança desmerecida na capacidade humana é um produto da natureza humana decaída. Esta falsa confiança enche hoje o mundo evangélico, desde o evangelho da autoestima até o evangelho da saúde e da prosperidade, desde aqueles que já transformaram o evangelho num produto vendável e os pecadores em consumidores, e aqueles que tratam a fé cristã como verdadeira simplesmente porque funciona. Isso faz calar a doutrina da justificação, a despeito dos compromissos oficiais das igrejas. A graça de Deus em Cristo não só é necessária, como é a única causa eficaz da salvação. Confessamos que os seres humanos nascem espiritualmente mortos e nem mesmo são capazes de cooperar com a graça regeneradora. Então tem uma tese também, sola gratia, reafirmamos que na salvação somos resgatados da ira de Deus unicamente pela sua graça. A obra sobrenatural do Espírito Santo é que nos leva a Cristo, soltando-nos de nossa servidão ao pecado e erguendo-nos da morte espiritual à vida espiritual. Negamos que a salvação seja em qualquer sentido obra humana. Os métodos, técnicas ou estratégias humanas por si só não podem realizar essa transformação. A fé não é produzida pela nossa natureza não regenerada. É engraçado ver que muitas pessoas até ouvindo o evangelho falam assim, está ouvindo, olha, mas eu estou indo, eu vou fazer, eu vou continuar, vou fazer umas coisas, desista disso. Né, eu gosto muito da ilustração que aprendi com o nosso irmão Raul. Uma vez evangelizando com ele na Unicamp, encontrando uma pessoa lá, a pessoa, não, vou crer no Senhor Jesus, mas olha que eu estou tentando, ele fala assim, então você para tomar banho, quando está sujo, andando dia a dia, né, quando você vai tomar banho, você se lava para se limpar ou você se limpa para se lavar? Claro que eu me lavo para me limpar. Então, a salvação é a mesma coisa, Jesus fez, Ele que lava você e você sai limpo. Não adianta você tentar se limpar, para depois você se lavar, não, você não pode fazer isso. Nada do que você faz, cada dia, cada tentativa que eu tento, Deus, deixa eu dar uma ajudinha aqui, é um insulto ao que Jesus fez por você. É falar que o que Ele fez não foi suficiente. É falar que a sua obra precisa da tua força ali, da tua ajuda, acrescentar alguma coisa, algum mérito eu preciso ter. E isso mantém a pessoa afastada da salvação. É só isso que faz isso. Outro pilar, sola fide, a erosão do artigo primordial. A justificação é somente pela graça, somente por intermédio da fé, somente por causa de Cristo. Este é o artigo pelo qual a igreja se sustenta ou cai. É um artigo muitas vezes ignorado, distorcido ou por vezes até negado por líderes, estudiosos e pastores que professam ser evangélicos. Embora a natureza humana decaída sempre tenha recuado de professar sua necessidade da justiça imputada de Cristo, a modernidade alimenta as chamas desse descontentamento com o evangelho bíblico. Isso aqui foi escrito na modernidade, imagina na pós-modernidade, né? Já permitimos que esse descontentamento dite a natureza de nosso ministério e o conteúdo da nossa pregação. Muitas pessoas ligadas ao movimento de crescimento da igreja acreditam que o entendimento sociológico daqueles que vêm assistir aos cultos é tão importante para o êxito do evangelho como o é a verdade bíblica proclamada. Como resultado, as convicções teológicas frequentemente desaparecem, divorciadas do trabalho do ministério. Não é?
Pensa bem, a Bíblia fala em Romanos 10:17 que a fé vem pelo quê? Pelo ouvir o quê? Será que não é ouvir pesquisa? Será que não é ouvir como é que as pessoas estão pensando no nosso tempo? Será que a gente não precisa fazer uma estatística aqui para a gente ver e cada ser humano vai ser encaixado numa categoria porque é diferente do outro? A fé salvadora vem por ouvir a palavra de Deus. Isso é suficiente para produzir salvação, para a pessoa responder a Deus. Essa resposta vem quando ela ouve o que ela é, de acordo com a Bíblia, e quem Deus é, de acordo com a Bíblia. E é só isso. Graças a Deus. Já pensou as dependências da gente? A orientação publicitária de marketing em muitas igrejas leva a isso mais adiante, apagando a distinção entre a palavra bíblica e o mundo, roubando da cruz de Cristo a sua ofensa, não pode ofender as pessoas, pode falar de pecado, e reduzindo a fé cristã aos princípios e métodos que oferecem sucesso às empresas seculares. Olha, vou descobrir como é que o homem pensa, a parte da escritura, não precisa da escritura. Olha, porque vamos buscar dessa forma. Você vai produzir pessoas convencidas de alguma coisa, mas jamais convertidas a Cristo. Embora possam crer na teologia da cruz, esses movimentos, a verdade, estão esvaziando o seu conteúdo. Não existe evangelho a não ser o da substituição de Cristo em nosso lugar, pelo qual Deus lhe imputou o nosso pecado e nos imputou a sua justiça. Por ele ter levado sobre si a punição da nossa culpa, nós agora andamos na sua graça, como aqueles que são para sempre perdoados, aceitos e adotados como filhos de Deus. Não há base para a nossa aceitação diante de Deus, a não ser na obra salvífica de Cristo. A base não é o nosso patriotismo, nossa devoção à igreja ou probidade moral. O Evangelho declara o que Deus fez por nós em Cristo. Não é sobre o que nós podemos fazer para alcançar a Deus. Então tem uma tese ligada a isso também. Sola fide. Reafirmamos que a justificação, que Deus declarar o homem justo, perdoado, colocado no relacionamento com Ele agora, é somente pela graça, somente por intermédio da fé, somente por causa de Cristo. Na justificação, a retidão de Cristo nos é imputada como o único meio possível de satisfazer a perfeita justiça de Deus. Se Deus não nos olhasse através de Cristo, irmãos, nós estaremos todos fulminados, condenados ao inferno para sempre. Essa é a condição de todo ser humano. Negamos que a justificação se baseie em qualquer mérito que em nós possa ser achado, ou com base numa infusão da justiça de Cristo em nós, ou que uma instituição que reivindique ser igreja, mas negue ou condene sola fide, possa ser reconhecido como igreja legítima. É só ilusão, é só marketing, é só mentira. E finalmente, o último ponto, soli deo glória, a erosão do culto centrado em Deus. Onde quer que na igreja se tenha perdido a autoridade bíblica, onde Cristo tenha sido colocado de lado, o evangelho tenha sido distorcido ou a fé pervertida, sempre foi por uma mesma razão. Nossos interesses substituíram os de Deus e nós estamos fazendo o trabalho dele a nosso modo. A perda da centralidade de Deus na vida da igreja de hoje é comum e lamentável. É essa perda que nos permite transformar o culto em entretenimento, a pregação do evangelho em marketing, o crer em técnica, o ser bom em sentir-nos bem e a fidelidade em ser bem-sucedido. Como resultado, Deus, Cristo e a Bíblia vêm significando muito pouco para nós e têm um peso irrelevante sobre nós. Deus não existe para satisfazer as ambições humanas, os desejos, os apetites de consumo ou nossos interesses espirituais particulares. Precisamos nos focalizar em Deus em nossa adoração e não em satisfazer nossas próprias necessidades. Deus é soberano no culto, não nós. Nossa preocupação precisa estar no reino de Deus, não em nossos próprios impérios, popularidade ou êxito. Então tem outra tese aqui, do soli deo glória. Reafirmamos que
como a salvação é de Deus e realizada por Deus, ela é para a glória de Deus e devemos glorificá-lo sempre. Devemos viver nossa vida inteira perante a face de Deus, sob a autoridade de Deus, para a sua glória somente. Negamos que possamos apropriadamente glorificar a Deus se o nosso culto for confundido com entretenimento, se negligenciarmos ou a lei ou o evangelho em nossa pregação, ou se permitirmos que o afeiçoamento próprio, a autoestima e a autorrealização se tornem opções alternativas ao evangelho. E, finalmente, um chamado ao arrependimento e à reforma. A fidelidade da igreja evangélica no passado contrasta fortemente com sua infidelidade no presente. No princípio desse mesmo século, as igrejas evangélicas sustentavam um empreendimento missionário admirável e edificaram muitas instituições religiosas para servir a causa da verdade bíblica e do reino de Cristo. Foi uma época em que o comportamento e as expectativas cristãs diferiam sensivelmente daquelas encontradas na cultura. Hoje, raramente diferem. O mundo evangélico de hoje está perdendo sua fidelidade bíblica, sua bússola moral e seu zelo missionário. Ainda um chamado ao arrependimento: arrependamo-nos de nosso mundanismo. Fomos influenciados pelos evangelhos de nossa cultura secular, que não são evangelhos. Enfraquecemos a igreja pela nossa própria falta de arrependimento sério. Tornamo-nos cegos aos pecados em nós mesmos, que vemos tão claramente em outras pessoas. E é indesculpável nosso erro de não falar às pessoas adequadamente sobre a obra salvadora de Deus em Jesus Cristo. E também apelamos sinceramente a outros evangélicos professos, que se tenham desviado da palavra de Deus dos assuntos discutidos nessa declaração. Incluímos aqueles que declaram haver esperança de vida eterna sem fé explícita em Jesus Cristo. Os que asseveram que quem rejeita Cristo nessa vida será aniquilado em lugar de suportar o juízo de Deus, justo de Deus pelo sofrimento eterno, e os que dizem que os evangélicos e os católicos romanos são um em Jesus Cristo, mesmo quando a doutrina bíblica da justificação não é crida. Então, essa aliança dos evangélicos confessionais pede que os crentes deem consideração a tudo isso. Eu creio que é um bom documento, nos ajuda a pensar bastante no rumo que Deus quer nos manter. Porque percebe, quando a gente lê, espero que a gente tenha feito isso, que eu estou lendo isso aqui, começa a pensar na minha vida, né, em como que eu estou aqui, às vezes, já meio desviado, né, já meio aceitando coisas que são tão agradáveis, comuns, misturando essas coisas ao evangelho bíblico, que é o único que traz o pecador a Deus e ensina o pecador a viver com Deus e transforma a vida desse pecador. Amém? Senhor, agradecemos, porque o Senhor ama a sua igreja. No meio do caos, da crise, da profunda desesperança, de pessoas se torturando por não terem o caminho da salvação, não estarem totalmente desesperadas, o Senhor interferiu na história, como o Senhor sempre faz, conduzindo a história para os teus propósitos, para o fim a qual o Senhor a preparou. E o Senhor levantou a reforma protestante, usando instrumentos do Senhor, e o Senhor resgatou, o Senhor trouxe de volta a proeminência da tua palavra, do evangelho, da tua graça, do Senhor Jesus, da fé necessária para crer, para que o Senhor fosse reconhecido como o centro da vida do ser humano, o centro da história. E nós estamos aqui, aqueles que conhecem o Senhor, porque isso é verdade, porque o Senhor nos salvou. Nós queremos dar atenção às nossas vidas, não simplesmente ser uma data comemorativa como tantas outras, mas reconhecer que há necessidade de cada um de nós perceber na sua própria vida como isso está se realizando, no que está distorcido, para que a gente, na própria palavra de Deus, encontre o caminho de retorno. Sejamos convencidos pelo Teu Espírito
possamos nos submeter à palavra do Senhor,